Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo, então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. Turma, podcast de hoje, podcast especial. Ele foi pensado, na verdade, um dos entrevistados, já vou apresentar todo mundo, a gente estava conversando muito sobre esse assunto. O assunto a gente vai falar sobre raízes fragmentadas, o impacto das gerações Y e Z. A separação dos pais pode causar impactos negativos na saúde mental das crianças e adolescentes, desde tristeza e angústia e até adoecimento físico e emocional. Para refletirmos sobre esses problemas cada vez mais frequentes na nossa sociedade, nós trouxemos pessoas que poderiam conversar sobre o assunto. Sempre eu apresento as mulheres primeiro, mas hoje eu vou quebrar só para falar que Leonardo Barreto, que é advogado especializado em direito de família, inventário e regularização imobiliária, foi com ele, que é meu vizinho, que a gente estava conversa todo dia de manhã agora, que eu pensei e a gente imaginou esse podcast. Léo, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, doutor. Obrigado, Jeff, pela oportunidade. É um prazer estar aqui no seu podcast. Certamente hoje a gente vai conseguir desmistificar muita coisa desse universo do direito de família e contribuir aí para todo mundo para vencer esses obstáculos que qualquer divórcio e qualquer separação ocasiona aqui para a gente. Bacana. Do meu outro lado, agora sim, essa mocinha chamada Lívia Werneck, que ela é psicóloga clínica e organizacional, especialista em gestão de pessoas e neuropsicologia. Lívia, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigada, doutor. É um prazer. Mocinha, eu agradeço. Fico muito feliz. Pode continuar, a gente gosta. Mantém. Pode manter. Mantém nesses termos, né? Meninos, antes da gente começar o podcast, a gente sempre tem que falar sobre os nossos patrocinadores, que são eles que fazem que o podcast, Jeff Podcast, consiga sobreviver. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar inicialmente sobre o Hospital Check-up. Check-up, ele está no coração de Manaus, no bairro de Adrianópolis, e tem uma coisa muito importante para você. Além de estar perto do seu dia a dia, você também tem serviço de valet. Então você precisa chegar lá, precisa fazer um exame rápido. Às vezes você precisa tem que pegar teu filho depois, fazer qualquer outra coisa. Então chega lá, deixa no valet, vai tranquilo, faz o teu exame, faz sua consulta, volta e não vai ter problema. E o IBK. Olha só, já fazem 2 anos que eu não sei o que é IPVA, eu não sei o que é seguro, eu não sei sobre os valores do que eu tenho que pagar para você fazer a revisão do carro. Ainda tem uma coisa melhor. Terminou o ano, eu posso simplesmente chegar lá, como aconteceu esse ano, e pedir para trocar de carro, porque eu queria um outro novo. Então, IBK, locadora de carro, você quer sair, você quer desapegar do seu carro, vem comigo, IBK. Meninos, eu acho que o mais das 10 mais perguntas que a gente vê, eu vou direcionar primeiro para a Lívia. Lívia, o medo de perder o contato com o pai, quando você tem uma separação, que está indo embora, é o principal desajuste causado pelo divórcio? É difícil a gente classificar assim, o principal, mas eu considero que está entre lá o top uns 3, entendeu? Está entre os primeiros pontos mesmo. Por quê? Existe uma configuração familiar que essa criança ela esteve enquanto consciente, né, até uma certa idade. Isso, quando muito novinha, isso não pertenceu a ela, mas depois, eu estou falando de uma criança com 5, 3, 4, assim, que já há uma convivência real com esse pai, é um medo. Porque é o medo do que vai acontecer, é o medo de não ter mais aquela rotina, é o medo desse pai sumir e não voltar. Assim como as crianças têm esse medo quando entram na escola, por exemplo. Né? Qual é a dificuldade daquela separação da escola, da mãe ou do pai, né? Que vai levar, principalmente nos primeiros tempos. E a criança, o que vai acontecer? Eu não vou mais ver meus pais, vão sumir. Eles não têm noção de tempo, assim como não têm noção do tempo quando um pai sai de casa e eles não entendem o que está acontecendo. É o pai e a mãe. Então, é um medo, se não o principal, está entre os principais. Olha, você como advogado e o outro lado, o medo do pai na separação é esse de não estar mais com o filho? Olha, o que a gente mais recebe em nosso escritório justamente são esses anseios, são esses medos, né?
todo divórcio e toda separação, seja ela de fato, ocasiona reflexos imensuráveis, tanto na relação entre o ex-cônjuge, quanto principalmente contra seus filhos. E uma das maiores incidências, uma das maiores reclamações, a maior dor que é levada ao nosso escritório é justamente o receio, o medo de se distanciar do filho, de perder o contato, de não ter notícias, de não ter atualizações. E, claro, a gente depois pode discorrer com mais calma, mas um receio muito forte, muito legítimo em virtude da famigerada alienação parental. Então, realmente, essas são as maiores dores, e eu colocaria, assim, no top 3, como a nossa colega aqui também bastante, bem pontuou. Então, eu vou continuar contigo, porque eu quero chegar num ponto de guarda compartilhada. Cara, como é que funciona? Vamos lá, aqui a gente vai começar já desmistificando um grande mito. Guarda compartilhada não significa, Jeff, que a criança vai eventualmente ficar 15 dias com a mãe e 15 dias com o pai. E aqui é importante a gente conceituar, ainda que juridicamente, o que é guarda compartilhada. Guarda compartilhada significa que as decisões sobre a vida do menor ou do adolescente são tomadas de comum acordo entre os seus genitores. E o que são essas decisões? As decisões mais importantes, a escola onde a criança vai estudar, qual atividade extracurricular a criança vai fazer, onde vai fazer, qual médico vai se consultar, qual plano de saúde, obviamente a cidade onde vai morar. Então significa que a guarda compartilhada, ela não necessariamente vai refletir uma divisão de tempo igualitária, até porque isso envolve diversos outros fatores, mas sim que as decisões vão ser tomadas de forma conjunta e, claro, harmoniosa entre pai e entre mãe. As consequências emocionais, Lívia. Eu sempre imagino, e eu estou assistindo, olha só, pode ser inútil, mas vamos lá. Eu estou terminando de assistir uma série chamada This Is Us, que a parte psicológica dessa série é incrível. Um absurdo, maravilhoso. Incrível. Quem gosta, você que está assistindo, que gosta de psicologia, recomendo demais. Fortemente. E aí a gente, todas as vezes que a gente vê em filmes, em séries, quando a gente fala sobre separação, sempre aquele primeiro momento que a criança não entende o que está acontecendo, e geralmente a criança acredita que o pai está indo embora por causa dela. É assim mesmo na vida real? Muitas vezes sim. Depende muito de como foi a configuração dessa separação, desse divórcio, né? Se o ambiente daquela casa, se aquela criança foi em algum momento envolvida nas brigas, mas no geral sim, a criança tem um sentimento de culpa muito grande, quando na verdade ela não tem absolutamente nada com isso. Mas ela ali, um ser em formação, ainda se constituindo como pessoa no mundo, ela não tem como saber que ela não teve culpa. Cabem aos pais, que continuam sendo pais, eles deixam de ser um casal, mas eles continuam sendo pais, cabe aos pais conversar com essa criança, procurar ajuda se for o caso, e recomendo que haja ajuda profissional nesse meio também, e conversar com essa criança para que desmistifique essa ideia de culpa. Ela não tem culpa. Ela não tem nada a ver com esse processo é do casal. Léo, e quando você está ali no momento onde você está, alguma das partes, eu sempre observo que às vezes as pessoas esquecem que nem todo mundo é bom em tudo, nem ruim em tudo. Então, muitas das vezes, quando há uma separação, vamos dizer, o caso do pai, a gente sempre fala porque a mãe é um outro ponto que daqui a pouco a gente pode falar. Geralmente, os filhos vão ficar com a mãe. Mas, assim, esse pai pode não ser um bom marido, mas eu conheço muitos pais que são excelentes pais. Como é que você consegue lidar nessa fase de separação, pensando na parte psicológica? Você tem filhos. Então, assim, o que você conversa com o pai ou com a mãe nesse momento? Porque, geralmente, a criança começa a ficar fragilizada e, às vezes, acontece de, cara, ou o homem ir para cima da mulher ou a mulher ir para cima do homem e você fica nesse meio termo. O que você observa e, com o tempo já que você está dentro da advocacia, o que você tenta trabalhar muito a cabeça das pessoas, porque a parte psicológica também está abalada nesse momento? Com certeza, Jeff. Tem uma frase que eu sempre costumo de usar nesses atendimentos e que ela se torna muito verdadeira. O divórcio demonstra a grandeza que você é.
Então, o que acontece? Para que você mostre a sua grandeza no momento difícil, e os maiores talentos, as maiores pessoas vêm justamente quando o mundo está desabando, aparece uma liderança, aparece uma pessoa que coloca ânimo, coloca uma tranquilidade no meio dessa turbulência emocional e se doa ao outro. Então, requer, de fato, um grau de altruísmo muito grande, de passar em cima da sua própria dor para privilegiar e proteger os melhores interesses dos filhos. Então, o que a gente sempre orienta, né, nos nossos atendimentos de cunho jurídico, claro? É se pautar, primeiramente, pelo bom senso, independentemente da legislação que já vigora e da jurisprudência que é farta sobre a matéria. Mas usar o bom senso, entender o que é melhor para a criança ou adolescente em primeiro lugar, em cima, inclusive, dos seus próprios interesses, das suas próprias vontades. Porque o que, de fato, a legislação protege, o nosso ordenamento jurídico protege, são os interesses da criança e do adolescente. Então, o grau de altruísmo, a entrega que você tem que ter para tentar conciliar tantas questões que a gente sabe que tem efeitos patrimoniais, efeitos financeiros, mas também o mais importante, digamos assim, a relação que você vai ter a partir de agora com seu filho, no pós-divórcio, é muito importante. E isso, claro, exige um esforço conjunto, tanto da genitora quanto do genitor. E vê, uma coisa também que me chama muito a atenção sobre pais separados. Normalmente, os filhos, eles vão guardar alguma coisa ali, alguma cicatriz, para o futuro, para uns próximos relacionamentos. Onde a gente vê desde as pessoas terem dificuldade de se relacionar com outra pessoa, com medo de um dia se separar, como aconteceu com os pais, ou às vezes também às vezes eles simplesmente chegam a não se relacionarem, quer dizer, chega ao extremo e chegou no final da vida e acabou que não tiveram nenhum casamento, nenhum relacionamento a longo prazo, com medo. Isso acontece, é comum, e como trabalhar esse momento? Olha, pode acontecer sim, e eu volto ao momento, o processo da separação. Eu acho que assim, é um momento difícil, eu não acredito que haja uma separação fácil. Acho que todo o processo de separação é difícil, é doloroso, então é impossível não ter cicatrizes. Mas nem todo o processo de separação precisa ser perverso. Nem todo o processo de separação precisa deixar traumas, né? Mas faz sentido a sua pergunta, sim, e existem casos que a gente vê de pessoas já adultas que mantêm uma certa dificuldade, uma quebra na confiança com alguém. Não consegue constituir ali um parceiro, uma parceira, porque tem medo de reviver aquela história, de ver o que... Tem muito relato como assim, eu sei o que minha mãe passou, eu sei o que meu pai passou, eu vi vários momentos de sofrimento. Em casa eu não quero isso para mim. E é entendido, né? A gente entende que de fato assusta, dá medo, mas isso tudo, um processo bem acompanhado, um processo onde os pais, que não são mais um casal, mas continuam sendo pais, que estão presentes, conversando com essa criança e com esse adolescente, mantendo o bom senso, que o Léo falou e foi perfeito, o bom senso. Aquela criança, aquele adolescente, é o mais importante da vida deles naquele momento, não é mais a ex-relação, é o desenvolvimento deles. Então, eu acredito, sim, num bom acompanhamento e na presença dos dois, a gente tem como diminuir muito essa ideia de que o ciclo vai se repetir, de que vai reviver a história. A partir do momento que os pais, conversando com essa criança e esse adolescente, vão mantendo isso, de que a história deles não deu certo, ou deu certo sim, até um momento que não foi mais saudável para o casal estar junto. E por eles mesmos, pelos filhos, para o bem dos filhos, eles resolveram ser amigos, ou viver uma relação muito mais saudável, não sendo um casal. A criança crescendo numa família onde isso é entendido, isso se torna muito mais suave para o desenvolvimento dela como pessoa e como pessoa em um relacionamento. Meninos, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Léo, eu quero que você comece a responder, mas eu quero que vocês vejam as duas partes. Eu quero que o Léo venha para o jurídico e você bem na parte psicológica. Acabou o casamento, separação. Eu vejo assim, os conselhos a se darem para as pessoas que separaram sobre redes sociais. Aí eu vou fazer um apêndice. Eu já vi pessoas, mulheres que aproveitaram e viram
na rede social o marido viajando para a Europa, e usou isso contra ele na hora de pedir para um aumento de pensão, falou assim, doutor, tá aqui, ó. O cara vive viajando, o cara tem muito dinheiro, se ele está viajando para esses locais, tem. E por outro lado, que é a parte psicológica, é do filho ou da filha que não está preparado ou não sabia sobre uma traição, alguma coisa, começar a ver o pai na rede social ou a mãe na rede social com o cônjuge, ou às vezes se está tendo um relacionamento com uma pessoa que também tem filhos, e ela começar a achar que não é mais desse mundo, a mãe ou o pai está desgarrado dela. Léo, eu quero que você comece com a parte jurídica. O que você fala para as pessoas sobre redes sociais pós-separação? Olha, a rede social, ela é algo que veio, que parte dessa nossa cultura de expor a nossa vida, né? Então, basicamente, quando você compartilha fotos, momentos, alegrias, passagens, conquistas e eventualmente até derrotas, está tudo sujeito a basicamente ali a exploração do uso dessa imagem, porque em regra geral se torna público, né, tudo que é veiculado, tudo que é postado em rede social. Então qual a minha recomendação? Isso vai depender ali do nosso cliente, né, de quem é assistido, porque os interesses, eles por natureza são antagônicos. Então as orientações, elas são diferentes para cada tipo de cliente, para cada demanda envolvida. Mas aqui eu já falo inicialmente para as mães. Então a gente vai fazer aqui um papel aqui de advogado para homens, para mulheres, para pais e para mães. Então vamos começar aqui no pró-mulheres. Olha, as fotos, né, eventualmente fotos, ostentações, como a gente está acostumado a receber essa nomenclatura, elas podem sim e devem ser utilizadas num eventual pedido de pensionamento, porque isso é uma prova, ou ao menos é indício de prova, de uma capacidade financeira. Então, realmente, uma pessoa que extravasa ali, estourando champanhe em Ibiza, com aqueles foguinhos, e coloca ali nos seus stories, no seu Instagram, e posta ali para todo mundo ver, não vai ganhar só likes, né? Eventualmente também vai receber ali uma majoração da pensão, claro que atrelada também a outros fatores, né? Tem que realmente estar consubstanciado ali de maneira bem robusta, bem inequívoca, a capacidade financeira de quem tem o dever de prestar alimentos. Mas, em contrapartida, nessa mesma premissa, cabe também argumentos para que a pessoa, se for vítima do uso dessas imagens, possa ali se justificar. Eventualmente numa viagem a trabalho, onde não houve custo pessoal, mas o custo foi alocado pelo seu empregador ou pelo seu cliente, de que ali foi um momento de descontração, numa viagem a trabalho, e que, claro, todos nós somos seres humanos, temos sim o direito constitucional ao lazer. Então, realmente, a gente consegue ali verificar qual é a melhor estratégia jurídica a ser encampada, a depender do cliente e a depender do que está sendo pedido. Lívia, a sua parte, os filhos que estão ali assistindo o Instagram do pai ou da mãe quando se separaram, que de repente observam coisas, ou às vezes o pai não fazia nada para elas e de repente está em uma viagem, ou tem uma terceira pessoa que havia na relação e até então não se sabia. Como é que você pede para os pais se trabalharem neste momento? Comunicação. Você já nota, já percebe-se de cara que a comunicação com esse casal, com esse ex-casal, ela já não acontece. E não parece não estar acontecendo entre os pais e filhos também. Porque quando o pai vai viajar, no geral, estando casado ou não, o filho deveria saber. Mas é para dar satisfação, não é comunicação. É normal, faz parte da relação. Você está informando coisas que você esteja ou não fazendo. Mas o filho ver e não saber primeiro o choque e absorver esse choque. E acolher, e entender, e mostrar, ouvir, né, esse adolescente, essa criança que esteja vendo essa situação, e ouvir, deixar falar, deixar ela botar aquela raiva que ela pode estar sentindo para fora, principalmente se ela nunca participou de eventos como esse, se ela nunca pôde estar com os pais numa viagem, nunca se sentiu privilegiada. Então, mas quando a gente fala de família, nesse contexto, é comunicação. Como é que isso foi comunicado? Isso foi visto realmente na rede social? Então, isso mostra que a comunicação já está fragmentada há muito tempo. Então, volta e comunique. Fale, converse, proponha conversa com esse pai, com essa mãe, com quem fez a situação, né? Para que a criança ou adolescente se sinta envolvido. Possa falar também que se sentiu mal, que ficou com raiva, por que não? E que esse pai ou mãe possa se explicar
e até mesmo tentar melhorar essa situação e ampliar essa convivência. Se essa criança está sentindo essa falta, talvez essa família esteja deixando pontos de carência também, pontos de vazio, que eles não estão conseguindo se comunicar e não estão conseguindo interagir um com o outro. Lívia, quando a gente vai falar sobre uma separação, principalmente logo ali, né, no início, uma das coisas que mais acontecem com os filhos é ansiedade. Principalmente quanto mais novo, mais ansiedade vai acontecer. Como é que você trabalha essa ansiedade durante esse momento? A ansiedade, ela não tem como fugir disso. O conceito, né? A ansiedade, todo mundo tem, a criança também tem. E ela pode ser trabalhada de diversas formas. Entender que quando essa ansiedade, ela passa do processo de só sentir aquela angústia inicial, mas depois aquilo se dissolve e ela se distrai e vai pensar em outra coisa, ok. Quando essa ansiedade começa a se transformar em doença, ela começa a se exceder, essa criança começa a estar na escola, né? Começa a ter dificuldade na escola, dificuldade com relações, se isolar, começa a não conseguir ter uma vida relativamente normal, principalmente por conta desse processo da separação, procurar ajuda de imediato. Primeiro, os pais, juntos, tentarem conversar. Pode ser que não esteja no melhor momento, num clima melhor, os dois ensigueirados com aquele momento, mas é o momento do bom senso, de parar e nossa briga fica do lado de fora, com os nossos filhos, ou com o nosso filho ou nossos filhos, a gente tem que tratar assim, com calma, com bom senso, lembrando que eles são a parte mais importante da vida da gente. Então, quando isso vai ficando muito difícil de lidar, a procura de ajuda. Um bom profissional, um psicólogo que esteja capacitado a tratar aquela situação, para juntos conversarem. De novo, eu volto para a comunicação. Conversa, escutar. A gente tende a não escutar a criança, não escutar o adolescente. A só falar. Deixa ele falar. Deixa a criança falar, porque se ela está ansiosa, se o adolescente está ansioso, ele precisa falar sobre aquilo. Ele precisa se expressar de alguma forma. Então, promover essa escuta ativa dos pais, atenciosa, onde realmente o foco da atenção não é entre eles, não é com a briga deles, não é com a situação deles, qualquer que seja. É com o bem-estar daquela criança, daquele filho que está ali naquele momento em sofrimento. Léo, tem uma coisa que sempre acontece, vários amigos meus já tiveram separações, e a gente sempre observa naquele primeiro momento, na turbulência, aquele ponto onde, assim, o que ele, como pai, tem que bancar realmente, onde é que você já vê uns gastos que já extrapola aquilo dali, e eu vejo que acaba, infelizmente, vindo muito... Poxa, será que eu não estou dando dinheiro a mais? Será que esse dinheiro não é a mãe que vai usar para ela? Você começa a ter uma mesquinharia, vamos colocar assim. Mas assim, o que realmente, legalmente, o pai é obrigado e o que ponto ali extrapola? Onde às vezes a mãe está num momento onde no pensamento dele é extrapolar, mas aí eu quero ouvir de você realmente até onde vai, onde é que a linha tênue ali. Ótima pergunta e é uma dos nossos maiores questionamentos. Então vamos lá. Pensão alimentícia sempre é um assunto polêmico e é um assunto que, apesar do próprio nome já se autoconceituar, ela envolve várias circunstâncias, várias características que, para, digamos assim, a gente dosimetrar, ter de fato um valor próprio, um valor correto de pensão alimentícia, passa por alguns fatores. E quais são esses fatores que são utilizados atualmente no Poder Judiciário? É basicamente o binômio: necessidade de quem deve receber os alimentos e possibilidade financeira de quem deve prestar esses alimentos. E aí alguns doutrinadores ainda colocam um terceiro elemento, que é o que chama de proporcionalidade. Então, possibilidade, razoabilidade e proporcionalidade. Então, com esses conceitos, a gente tem que identificar qual é o valor da pensão alimentícia, que muita gente acha, não, é 30% do salário, não, é 20%, é 10%, é 15%. Não existe uma taxatividade do valor a ser arbitrado a título de pensão, porque cada caso é um caso. Então, basicamente, o que está incluso na pensão alimentícia? Todos os gastos com o menor.
Então, basicamente, quando você for requerer a pensão alimentícia, você tem que identificar de forma bastante clara, bastante documentada, inclusive, quais são as reais necessidades da criança ou do adolescente, desde a escola, ao transporte, a internet que você utiliza em casa, a vestimenta, a alimentação, os remédios, o plano de saúde, tudo isso tem que ser contabilizado. Porque muitas vezes as pessoas pensam que a pensão alimentícia é para um custo trivial ali, bastante pontual. Basicamente a escola, a alimentação, não. A pensão alimentícia, ela deve englobar todos esses custos. E como é que a gente faz atualmente, pelo menos a nossa prática no escritório? Obviamente, é estipulado um valor ou um percentual, seja atrelado à remuneração, seja atrelado ao salário mínimo em alguns casos, mas colocamos uma cláusula, inserimos uma cláusula que é eventual despesa extraordinária. E o que é uma despesa extraordinária? É uma despesa que realmente não se tem uma previsibilidade e que, eventualmente, ocorrendo essa despesa, uma cirurgia, um atendimento médico de urgência, uma viagem escolar, uma viagem em família, esses custos possam ser rateados igualmente entre os genitores, porque não seria algo além do pagamento dessa pensão. Então, é uma boa saída para que, eventualmente, as partes estejam protegidas e identificando ali de maneira muito clara qual é o valor da pensão a ser paga. E só respondendo a última parte da pergunta, quando é que esse valor a gente pensa que está sendo extrapolado, né? Tem uma brincadeira que já é conhecida no meio jurídico, né? É que muitas vezes, pela capacidade financeira ou porque o processo correu ali de uma maneira não muito técnica, e a pensão é arbitrada num valor muito baixo, R$200, R$250, que para os dias de hoje a gente sabe que é ínfimo para um custo de uma criança em nossa capital, pelo menos. Então, muitas vezes o PEN fala, poxa, já dou R$250 de pensão, essa mulher está gastando meu dinheiro, o que é isso? Está saindo todo final de semana para o All Night, está saindo não sei para onde. E quando a gente sabe que, coitado, basicamente esse recurso dá mal para o alimento, se der para o alimento. Mas a gente percebe que sim, em contrapartida, em famílias com mais poder aquisitivo, principalmente pais que têm uma capacidade financeira maior, há ali uma tentativa de ultrapassar um liame razoável do que seria para pagar o valor. Mas esses são exceções e não regra. Lívia, eu quero trazer para você não um passo, mas 2 passos atrás. Quando a gente vai falar sobre o fim do relacionamento, dá para saber quando é que chegou no fim? Dá. Relacionamento vai dando sinal, né? A gente é que finge que não vê. Mas quanto mais o casal se conhece, para começar, quanto mais você se conhece, acho que parte primeiro de você. Quanto mais você se conhece, quanto mais esse casal tem intimidade, ele vai percebendo como essa intimidade vai acabando. Como a pessoa vai ficando menos importante, como ela vai ficando menos interessante, como a falta vai diminuindo, vai ficando um vazio, uma distância, um abismo, né? Vira um muro quando o relacionamento deixa de ser ponte e vai virando um muro. Isso não acontece de um dia para o outro, é óbvio, isso vem acontecendo, mas um casal atento a ele mesmo e ao relacionamento, ele vai percebendo os sinais. Então, são essas ausências, essa pouca falta, não compartilham mais os mesmos, não digo os mesmos objetivos iguaizinhos, porque isso é impossível. Nós somos diferentes. Mas é aquela história também muito conhecida, aquela frase de que tem que estar no mesmo barco. Eu ainda amplio. Você tem que estar no mesmo barco e na mesma direção. Vocês podem ter ideias até opostas, mas elas em algum momento têm que se convergir. Elas têm que passar uma pela outra, tem que ter alguma coisa em comum. Não precisa ser igual. Eu acho que deve ser insuportável ser casado com alguém igual a você. Eu, pelo menos, detestaria ser casada com alguém igual a mim. Mas é difícil, né? É difícil. Então, até esse contraponto é importante, essa troca é importante. A gente cresce com isso, porque o relacionamento é para isso, para acrescentar, é para fazer a gente crescer juntos. Então, percebe sim, dá sinal sim. Nós precisamos nos conhecer e estar atento aos sinais que a relação dá. Até porque pode se reconstruir. Eu acredito sim que é possível reconstrução de relações, mas também acredito que a gente precisa entender quando o ciclo finaliza. E quando aquela dor
tá insuportável, quando aquele relacionamento já fere mais do que agrega, e fechar aquele ciclo em paz. É possível também fechar em paz. Eu acho que tudo que se viveu com aquela pessoa, todo o amor que se teve um dia, porque amores acabam, essa história do para sempre, eu falo que a Disney, ela é muito legal, mas ela botou um peso no para sempre. Para sempre é construção. Não tem para sempre mágico, não. Para sempre é construção. Se aquela construção deixou de ser interessante, de repente é hora de parar e cada um seguir o seu caminho. Então, é possível, perceba os sinais. Léo, com esses anos já na área familiar, imagino que você já observou mudanças desde do que era da geração Baby Boomer, quando tem uma separação, do que foi da geração X, eu sou da geração X, mas a gente chega agora a ZY, lógico, a Y a gente vai estar muito mais novo, mas você anda vendo que os relacionamentos estão sendo mais frágeis, as pessoas às vezes estão se dedicando, quando eu perguntei para ela se chegou ao final, você já observou até, às vezes, de chegar em você e falar assim, cara, calma aí, não era para estar acabando. Ainda tem coisa, ainda tem um ângulo, ainda dá uma mexida nesse ângulo. Tem uma lenhazinha ainda ali, dá para dar uma mexida. Isso, eu acho, eu tenho um entendimento pessoal de que desde dos idos dos anos 90, quando teve um estouro no número de divórcios no Brasil, e a minha geração passou por acompanhar diversos casais, diversos pais de colegas de colégio passando pelo processo de divórcio, ou até mesmo de uma separação de fato, essa, digamos assim, vício e dopamina, eu vou conceituar dessa forma, de que aquela sensação dos primeiros momentos da paixão, de você se deslumbrar com aquela pessoa e você imaginar entender que aquela situação de amor, de afeto, de carinho, de você deslumbrado com aquela situação, vai se perpetuar para toda a vida. Não vai. Não vai. O amor, o casamento, sobretudo, e aqui, doutora, peço até uma licença poética para poder declarar essa minha conceituação. Casamento é uma decisão. Casamento é basicamente uma renúncia, muitas vezes, às suas próprias vontades, mas não uma renúncia unilateral. É uma renúncia mútua. Eu casei para te fazer feliz, você me casou para me fazer feliz e nós vamos fazer isso dar certo. É claro que, por circunstâncias diversas, alheias à vontade, acontecem problemas, acontecem fatos em que essa decisão pode ficar fragilizada e você repensar essa decisão que você, em tese, havia tomado, que seria para a vida toda. Mas eu sou um sujeito especialmente levando isso para a minha relação pessoal, e aqui, inclusive, um beijo, meu amor, Karina, deve estar assistindo a gente também. Casamento é uma decisão, momentos difíceis todos vamos passar. E recorrer ao procedimento judicial de um divórcio, seja ele judicial ou extrajudicial, ele deve ser colocado, sim, em última instância, depois de você ter de fato tentado, de verdade, recorrer a todos os meios, a todas as situações possíveis para que você resgate, melhore como pessoa, melhore seu parceiro. Mas aqui eu concordo na parte que a doutora fala a respeito. É mais importante ainda do que estar no mesmo barco, é todos velejarem na mesma direção. A direção conjunta, um casal unido, ele é imbatível. Ainda acreditamos no amor e na instituição do casamento. Uma coisa que eu achei interessante, Léo, eu casei na católica e no curso de noivo fala muito isso, que a gente casa para fazer o outro feliz. Então, assim, se você está esperando num relacionamento, num casamento, você está entrando para você ser feliz, meu amigo, o negócio está fadado, porque você é troca. Casamento é escolha, é decisão, é escolha diária, é estar no mesmo barco. Casamento é acordo. Renúncia. É não ter medo de, eu vou ter que ceder, desde que não seja só você, exatamente porque é escolha, exatamente porque é parceria. Casamento é parceria. É ora eu, ora você, e a gente vai, é um balé. É uma dança. Um casal é uma dança. No geral, na dança, se entende que o homem conduz. A gente vive numa sociedade hoje que
Ainda bem, as coisas não funcionam só com um conduzindo, mas os dois conduzindo. Mas entendendo que, ora um conduz, ora o outro leva um pouco mais para lá, escolha. Coisa mais gostosa do que a gente ter a liberdade de escolher, porque casamento não é prisão. Casamento, pelo contrário, casamento é liberdade. Eu tenho a liberdade de escolher aquela pessoa. E de ser todo quem dia. você é. Não ter que viver de personagens, porque isso não ajuda no casamento. Exatamente, eu me sinto livre para ser quem sou. Eu tenho segurança psicológica suficiente de, inclusive, o meu parceiro, minha parceira, perceber que eu não sou perfeita. E que eu tenho lados sombrios que nem eu não gosto, mas tenho. E me acolher, me ajudar a melhorar. Essa parceria, essa dança funciona quando a gente realmente quer se colocar nesse barco, nessa direção, juntos. E, de novo, repetindo o que você falou, reforçando, são imbatíveis. Um casal, quando quer estar junto, é imbatível. Olha, a licença poética que até o Léo falou, agora você falando também. Se você for entender, em qualquer relacionamento, seja hétero ou homossexual, você vai ter quem conduz. Mas a beleza, se a gente for trazer para um tango ou uma valsa, existe a pessoa que conduz, mas a beleza está na pessoa que está sendo conduzida. Então, assim, essa dança que a gente faz, ela é bonita enquanto realmente os dois estão bem alinhados, a coisa vai, o rodopio, tudo vai girar em torno realmente dos dois, do casal. E eu até aproveito também, ao fazer já que o Léo já fez a base dele lá com a Karina, né? Então, Kali, você está assistindo, meu amor? Rapaz, eu vou ficar nossa, vou ter que mandar falar pro marido que tá tudo bem, eu te amo. Te amo. A gente estava conversando hoje de manhã sobre estoicismo e me bateu muito isso. Eu conversando com a minha esposa, eu lancei recentemente, tinha um livro, tá aqui até meu livro, se você quiser comprar, vai ter o QR Code hoje, bate lá, compra o livro. E eu falei muito para ela pediu para eu fazer uma dedicatória para ela. E lendo muito sobre estoicismo, você aprende que é o seguinte, no final da vida, a gente cria os filhos para ir embora, para a vida. E vai ser eu e ela. Então, assim, na dedicatória que eu fiz para ela, eu escrevi exatamente nesse rumo, de dizer assim, você é a pessoa com quem eu penso passar o resto da minha vida. Então, os planos são a dois. Poxa, você é cruel, você tem filho. Não sou, eu sou realista. Os meus filhos, a gente está fazendo tudo para eles crescerem e eles tomarem o rumo deles. Mas, no final de tudo, quando as cortinas fecharem, continua sendo eu e ela. Esse casal que prepara bem o ninho não vive a dor do ninho vazio, que existe. Dói criar os filhos e vê-los, dá uma dorzinha. Criá-los e vê-los caminhando, assim, indo embora, construindo suas famílias. Mas não é uma dor ruim, é a dor da saudade, daquela convivência, da rotina, de ver, eles não precisam mais de mim. Mas não é para isso que a gente cria os filhos, ou deveria. Criar para viver, e viver bem, e ter boas referências com os pais. Porque, olha, é tão bom a gente referenciar pessoas, é tão bom ter boas referências. Eles não serão seus imitadores, eles são pessoas diferentes, mas terão vocês como referência, recorrerão a vocês para dificuldades, até mesmo de relacionamento, para perguntar o que faz, como é que faz, me ajuda, me dá uma opinião. Então, mas quem fica no final é o companheiro ou a companheira. Exato. Os filhos precisam ser criados para encarar o mundo e fazer a família deles, a vida deles, a escolha deles. Né? Tem os que vão querer constituir família, tem quem não quer fazer uma família, ok, tudo bem também, mas eles são criados para ir embora. Vocês precisam ter, o casal precisa ter relações realmente fortes, porque no final não fica vazio. Não fique sempre assim, o que está faltando? Os filhos foram embora, foram viver a sua vida, e ficou aquele vazio, aquele casal que não criou intimidade, que se perdeu, que não sabe mais fazer nada junto se não tiver o filho no meio. E os momentos do casal, que precisam ser mantidos. Isso tudo é feito, inclusive, com os filhos pequenos. Até porque eles precisam crescer vendo isso. Ora, bolas, eles vão repetir com quem?
eles vão repetir com os parceiros as mesmas coisas. Então, é importante reforçar isso, viver isso de verdade. Lívia, só pegando ainda o que eu tinha perguntado para o Léo, você pode até falar também, Léo, como é que é no direito, mas eu vejo na medicina, a geração mais nova, com muita falta de resiliência. Então, assim, é tudo para agora, é só o que eu quero, o que eu gosto. Tem coisas muito boas, que toda vez a gente tem tendência de falar que tudo é ruim. Não é. Então, assim, eles estão muito mais alinhados com eles mesmos, mas, ao mesmo tempo, a gente entende que o Léo, para ser um bom advogado, você para ser uma boa psicóloga, você teve anos de formação, você investe em você, investe em tudo. E um dia você vai estar andando e você está melhor. E aí a gente vê que na mudança desse paradigma, né, principalmente as pessoas, a grande maioria que trabalham em empresas, a gente vê muito isso, que hoje em dia os meus amigos têm empresa e falam assim, cara, a molecada nova geração Y entra lá, em 6 meses, se ele não tiver uma promoção, ele está querendo ir embora. O que antigamente os nossos pais passavam uma vida toda. 30 anos. A nossa geração X batia 5 anos, eu lembro muito bem isso, dos meus amigos que trabalhavam em empresa, falaram, cara, em 5 anos se eu não cheguei onde eu quero, está na hora de ir embora que eu não vou alcançar. Só que a gente vê ali 6 meses. Os meus alunos que passam a residência de cirurgia, é uma das residências mais concorridas. Eles passam numa concorrência horrível, entram e dá uma semana e falam assim, isso não é para mim não. E aí eu fico imaginando assim, nesse pensamento de resiliência, como é que anda o relacionamento amoroso? Ele tem alguma diferença ou também a turma vem em casa, separa, vai... É difícil. As relações são mais, não digo fluidas, mas um pouco mais soltas. Exatamente por essa necessidade de prazer imediato, tudo é para agora. Não deu certo, não tem paciência de investir, de entender que são duas pessoas diferentes, entender que são histórias diferentes se relacionando, que não é a minha vontade, é a nossa vontade, é a sua, é a minha, a nossa junto. Então, é difícil, sim. É uma geração que tem, como você falou, 1000 coisas boas, tem muitas coisas boas. Esse imediato tem um lado positivo também. Ele não espera se machucar tanto. Então, a gente podia tentar achar um equilíbrio nisso aí, né? Eu acho que, na verdade, o que falta é encontrar o equilíbrio nisso. As relações acabam um pouco afetadas, sim. Acho que já viveu mais essa ideia do, se não der certo, separa. Eu acho que já teve um períodozinho mais rápido nas relações. Hoje, eu acho que está voltando um pouquinho mais para estar dois, a entender, talvez porque eles se sintam menos obrigados a estar num relacionamento. Então, eu acho que hoje, por incrível que pareça, pode parecer muito louco o que eu vou dizer, mas eu acho que hoje, essa geração, ela é mais propensa a ter bons relacionamentos do que talvez a geração dos meus pais, que talvez não tenha sido necessariamente escolha, talvez tenha sido uma relação mais imposta, né? Alguns ainda viveram isso. Eu tenho relatos dos meus pais contando de amigos que não queriam muito lá casar e meio que uma relação muito imposta pela família, muito, passou um pouco do ponto, agora vai ter que casar, aquela coisa toda. A relação de hoje não se vê obrigada a nada. Então, estar num relacionamento acaba sendo assim, nossa, que massa. Eu quero estar nessa relação, porque eu não estou obrigada nessa relação. Eu estou aqui para ser feliz e para, de repente, compartilhar essa alegria com o outro. Pode ser que eu me engane mais à frente, mas eu acho que eles estão mais dispostos a fazer dar certo do que gerações passadas. Olha só, a gente está terminando o podcast, mas eu ia até perguntar antes do Léo pedir redes sociais, será que, se Deus quiser, não seremos os últimos românticos, Léo? Certamente não. Eu acredito que o amor, ele é algo que persiste porque é intrínseco ao ser humano. Se relacionar, amar, se doar, é da nossa característica humana. Certamente nós todos temos zilhões de defeitos. A humanidade em si carrega em sua história mesmo diversas manchas, diversos obstáculos, egoísmos, mas certamente o amor no final sempre vence. E quando eu digo amor, não é o sentimento puro e simples de amor, porque amor é ação, amor é conduta, amor é doação. Então, eu acredito que, até por um instinto de sobrevivência, que é intrínseco à nossa própria raça, certamente o amor, ele, em algum momento da nossa passagem, vai ser resgatado
com algo permanente, inquebrantável, indurável, porque é intrínseco à nossa natureza. Léo, vamos lá. Agora, depois dessa daí, até eu me emocionei. Eu queria que você deixasse suas redes sociais. Eu sei que você atua muito bem nas redes sociais. Você faz um trabalho, eu sempre acompanho. Eu acho um belíssimo trabalho para as pessoas que vão passar pelo esse processo. E felizmente ou infelizmente, mas a gente sabe que às vezes o fim, às vezes até o melhor para se acontecer. Deixa suas redes sociais, por favor. Então, você que gosta de acompanhar conteúdos sobre direito de família, e aqui está englobando justamente questões como pensão, guarda, a questão do divórcio, mas também inventário, que é um tema triste também na vida de qualquer família, mas que também é necessário resolver, e regularização imobiliária, você pode me acompanhar no Instagram, @leobarretoadv, e também na rede vizinha, o TikTok, leobarreto.adv. Pode nos acompanhar no ICI, que certamente você vai gostar bastante dos conteúdos. Olha só, pessoal, a gente falou sobre dança, falou sobre tudo. Ele tá no TikTok, ele bomba no TikTok, mas não tem dancinha. Não tem dancinha. Lívia, por favor, meu amor, deixe suas redes sociais para as pessoas que querem saber mais sobre o assunto e até consulta realmente, porque é importante nesse momento do processo. Certo. Bem, eu utilizo o Instagram, então é @psiliviawerneck, WERNECK. Eu sempre vou soletrar. Tem que soletrar, não tem jeito. Escrevem de diversas formas. A gente vai passar aí embaixo, mas as pessoas têm que... O bom é que já lembra da Tata Werner, que vai mais ou menos da mesma família ali. Então, é Lívia Werneck, certo? Tem lá conteúdos diversos, todos na área da psicologia. Tem para a área organizacional, que é uma área também importante. Falo de gerações também, isso é bom para a gente trocar uma ideia. Procuro estar sempre abrindo o canal de comunicação ali com as pessoas. Pessoal, olha só. Primeiro que se você chegou até aqui e você ainda não se inscreveu, ainda não deu like, poxa, a gente acaba a amizade por aqui. Segundo, você passe esse episódio para as pessoas que você sabe, que precisam entender um pouco mais, não só aquelas pessoas que estão ali na turbulência, mas às vezes os filhos que já estão pós esse turbilhonamento, mas precisam sim de apoio, precisam ouvir, precisam escutar e aprender um pouco com os dois. Meninos, muito obrigado, um beijo e até o próximo Jeff Podcast.